O técnico Ramon Dias pode ter uma novidade na partida desta quarta-feira do Internacional diante do Corinthians no estádio Beira-Rio. Thiago Maia, com melhora considerável na lombalgia, pode ser uma alternativa do técnico argentino para buscar, quem sabe, os primeiros 3 pontos como novo comandante da Casa Mata Colorada. Mas enquanto isso, muitos bastidores sobre o momento do Internacional. O abatimento do presidente Alessandro Barcelos, o forte discurso de um conselheiro e o pedido de renúncia da gestão, mais protesto dentro do Parlamento Colorado e um ambiente extremamente cabisbaixo. Ainda, Rafael Carioca aparece como possibilidade para o Internacional. E aqui, desde já eu digo, parem, chega, precisamos rejuvenescer o time. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, tá? Te inscreve se tu não é novo por aqui, ou se tu vem costumeiramente, quem sabe, mas ainda não te inscreveu, te inscreve para pegar e ter a notificação dos conteúdos novos no teu celular, quando eu postar conteúdo aqui, quando eu fizer alguma postagem no feed, né, imagens com algumas informações também ali, mais umas pílulas, né, sem contar coisas novas que vem vindo aí agora nos próximos meses do canal, muitas reuniões, muita correria para trazer coisa nova para vocês, benesses que vocês vão curtir demais, tá? Outra coisa, kto.bet.br, minha parceira aqui, e tá te esperando para ser a tua casa de apostas. Tem um link no comentário fixado, vai lá, acessa, te registra para dar essa brincada e aproveita tudo que a plataforma tem para te oferecer. Não te esquece que é um ambiente para maiores de 18 anos, tá? E que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade, porque apostas esportivas também fazem tu perder dinheiro. Hoje, chance extra. Chance extra. Se tu fizer uma odd 3 com até 3 seleções e não vencer, a KTO te dá um cashback, um bônus para tu pegar e ter nova oportunidade a partir aí do teu head, tá? É tudo para tu ganhar, é tudo para tu fazer a limpa, quem sabe, né? No grande e poderoso sueco, beleza? Ó, deixa eu falar pra vocês o seguinte, cara, o Corinthians primeiro, tá? Porque o Corinthians tem algumas questõezinhas importantes. Ontem eu falei com o Rodrigo Vessone, do meu timão, e ele me passou o time que deve vir, com desfalques, claro, tá? Mas o 11 inicial é um 11 veloz, principalmente no ataque. O André Ramalho tá fora por um estiramento no músculo posterior da coxa. O Carrijo também tem uma lesão ligamentar, tá, no tornozelo esquerdo. O Garro tem uma lesão muscular na panturrilha. O Memphis Depay ainda está num período de transição, estava lesionado, e o Yuri Alberto está suspenso, tá? Deve ser esse 11 aí, ó, que tá na tela, inclusive com o logo do meu timão aí, grande Rodrigo Vessone, agradecendo demais, tá? Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro com o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. Aí o Ranielli, o Martinez, o Maicon e o Bidon, o Guinegão e o Vitinho. Esse ataque aí, meu amigo, me preocupa, tá? Porque é um ataque bem veloz. O Guinegão me lembra um pouco o Walter lá em 2010, né? Um cara mais forte, um cara que tem preparo e principalmente imposição física, né? Mas tá aí em cima do rival do Internacional hoje, 19 horas e 30 minutos, né? Partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está em 13º, com 29 pontos, e o Inter é o 15º. Tem um a menos, 28. Então tá na hora, né, dos dois aí fazer, pelo menos o Inter tem que pontuar essas duas partidas, né? Tanto Corinthians quanto o Botafogo, porque a situação não está boa. E aqui eu quero te contar um bastidor, porque
as pessoas da gestão estão preocupadas para que o Inter volte a pontuar, para que o Inter suba na tabela, para que o Inter saia ali da segunda página e dê uma certa estabilidade novamente para a gestão. Porque no final agora, na segunda-feira, no final do encontro, da reunião, quando todo mundo tem a possibilidade de pegar o microfone e falar sobre o clube, fazer perguntas e tudo mais, teve um conselheiro, Lino Killing, que apontou diversas questões erradas da gestão, ao longo da gestão. Os treinadores, os valores que o Inter gastou de rescisões, jogadores que não poderiam vestir a camisa do Inter por serem insuficientes. Ele cita o Richard, o Campagnaro e outros que já vieram. Ele fala também da falta, né, de gestão em diversas áreas do clube, cita o papel picado, cita as questões da base, cita o rebaixamento do sub-20, a questão da mídia, do marketing, enfim, fala de um ambiente como um todo. E no final das contas ele diz, todo mundo erra, né? Menos vocês, todo mundo sai, menos vocês. Será que não está na hora de vocês, agora no final do ano, saírem? Ele pede meio que o presidente e os seus pares de conselho de gestão renunciem, né, ao último ano de mandato. Claro, tem aplausos, né, por parte do parlamento, principalmente por gente da oposição, e ao final havia um grupo, sempre fica bem ao canto direito, o sócio que quiser ir lá ver, está presente, né? Porque o associado pode participar da reunião do Conselho Deliberativo, mesmo não sendo conselheiro. E havia alguns torcedores que também, né, ao final, começaram a pedir a saída do Barcelos e fazer cantos de protesto e tudo mais. O Alessandro foi embora, muito rápido. Ele costuma sempre ficar com as pessoas ali, conversando com as pessoas. E, obviamente, né, pelo momento, ele acabou deixando o CD sem falar muito com as pessoas, sem dar muito papo. E até algumas pessoas me disseram que ele chegou a dizer assim, cara, não vou ficar para falar o quê? Vou falar com as pessoas, daqui a pouco o ânimo vai subir, vai ser acirrado, vai ser pior. Então eu preferi sair. Mas muita gente que conhece o Alessandro está preocupado porque ele está abatido, ele está quieto, ele está cabisbaixo, ele não fala muito com as pessoas, ele está extremamente abalado com o que está acontecendo dentro do Internacional e que ele é o grande responsável, né? Então está todo mundo pensando o seguinte, cara, nós temos que ganhar logo de novo para o ânimo subir, para dar um up. Porque, por exemplo, os integrantes dos movimentos de base não quiseram ir agora na última segunda-feira porque iam votar contra. Teve que ser feito um acordo com os integrantes dos movimentos de base, porque eles iam para o CD, para o Conselho Deliberativo, né, para a reunião, para votar contra a medida de suplementação orçamentária. Então foi meio que acordado entre os movimentos de situação para quê? Não, se vai votar contra, então não vai. Até por isso que teve 194 pessoas só para votar nessa questão de suplementação. Tem outra, né? O próprio movimento do presidente, o Academia, ele é um movimento que as pessoas já não sabem mais quem é ou quem são os integrantes. Porque os integrantes, eles meio que se dissiparam, tu não sabe mais se o movimento ainda existe, se daqui a pouco os caras que se dissiparam vão montar outro movimento, se eles ainda vão seguir na política do clube, se daqui a pouco eles não vão renunciar e entrar um suplente. Tem vice-presidente, por exemplo, que não foi na reunião do Conselho Deliberativo. Então é bem complicada a situação interna do Inter, e isso é óbvio que reflete no futebol, tá? Nesse sentido, tem duas questões importantes. Thiago Maia está de volta, pelo menos é uma informação do Leonardo Moll. Eu não estive no hotel, então não consegui confirmar. Ninguém do Inter está falando sobre isso, muito menos. Neste momento, estou gravando por volta das 9 da manhã, tá? De quarta-feira, a gente ainda não tem os relacionados. Então, mas a informação do Leonardo Moll, da Bandeirantes, é que o Thiago Maia está liberado para jogar, ou para pelo menos ser uma opção do técnico Ramon Dias. E aí aqui eu acho que ele não vai jogar de titular. Por melhor que ele seja, eu acho que ele vai seguir fazendo o que ele fez na Serra. Ele vai manter o Romero, ele vai manter o Bruno Henrique. Se ele tirar alguém, vai ser o Bruno Henrique. E o Romero vem para o lado direito.
e aí o Thiago Maia no lado esquerdo com o Luiz Otávio no meio. Pelo menos é a minha leitura em cima das informações. Porque o Thiago não conseguiu treinar a pleno essa semana, por conta da lombalgia. A gente ainda tem o Alan Rodrigues fora, a gente ainda tem o Rocher fora também. Então, me parece que ele entra como uma opção aí para um segundo tempo em que o Ramon precisar de alguma coisa. Se eu pudesse apostar no 11 inicial, eu vou seguir com a mesma linha do que eu estava divulgando ontem, tá? Antony, o Brian Aguirre, Vitão, Mercado, Bernabei, Luiz Otávio, com Oscar Romero e Bruno Henrique, e aí, se for o caso, Thiago Maia, só inverte daí depois, né? Com o Alan Patrick Carboneiro e o Rafael Borré, beleza? O Lucas Colar trouxe uma informação de que o Rafael Carioca ele foi procurado pelo Internacional. Rafael Carioca, um jogador que estava no Tigres do México, ele está sem contrato desde junho ou julho, e ele não joga desde maio, ele está com 36 anos e acabou a carreira no México, quer voltar para o Brasil. E aí o Internacional, como ele está livre no mercado, poderia pegar ele agora, por exemplo, escrever até o dia 3 de outubro, tranquilamente, e ele jogaria ainda essa, vamos dizer assim, temporadinha curta, tá? Eu tenho uma opinião formada, que ele joga muito. O Rafael Carioca não tenho dúvida que jogou muito, principalmente no Atlético Mineiro, no Tigres também jogou muito bem, tá? Mas não é mais o que a gente precisa. A gente precisa rejuvenescer o time. A gente precisa apostar de verdade em ciência de dados, a gente precisa apostar de verdade no capa, a gente precisa fazer com que o Caco Sobrinho seja assertivo como um gerente de mercado, que os próprios analistas do Internacional encontrem jogadores que possam ser não apenas mais jovens para o time, mas que principalmente lá na frente venham a ser investimentos do Inter. Não como, por exemplo, o Valência, que por mais que todo mundo tenha recebido ele bem, todo mundo tenha apostado que ele ia dar certo e tal, não deu certo e no final das contas o Inter despendeu um caminhão de dinheiro num cara que já tinha mais de 30 anos. Borré tem mais de 30 anos, o Oscar Romero tem mais de 30 anos, o Alan Patrick tem mais de 30 anos, Bruno Henrique tem mais de 30 anos, já tinha quando veio para cá. Agora, depois, né, quando o Inter contratou ele. Então, a gente está contratando jogadores que são jogadores bons em histórico. O Bruno Henrique do Palmeiras, o Bruno Henrique do Corinthians me serve muito. O próprio Bruno Tabata, da época do Palmeiras, me serve muito, mas também não mostrou que veio. Então, nesse sentido, a gente precisa rejuvenescer o time. A gente não pode fazer o Gabriel Mercado, por exemplo, e o Fernando como exceção. Ou melhor, como regra, eles são exceção, porque são jogadores acima da média. O Fernando é um jogador acima da média. O Fernando ele está num patamar tão alto que o Rafael Carioca não chega nem perto do Fernando. Então é diferente a gente querer pegar e encontrar um novo Fernando. A gente tem que talvez pegar e garimpar um pouco mais, sei lá, um futebol sul-americano, quem sabe um futebol do interior, alguma coisa do gênero, mas precisa trabalhar com a gerência de mercado, para que o Inter pare de gastar dinheiro em pessoas que não têm mais fome, que não têm mais vontade de conquistar algo no futebol, que não precisem fazer uma carreira e um pé de meia. Beleza? Se chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, tá, de deixar o teu like, de também pegar e compartilhar o conteúdo. Não te esquece também que a Hora do Pastel é minha parceira aqui e tá te esperando com o melhor pastel da cidade. Eu tô dizendo da tua cidade porque é a maior franquia de fast food de pastéis do mundo. Então eu tenho certeza que tem uma franquia pertinho da tua casa também. Aproveita o cupom Grenal10 para ganhar um descontaço e quem sabe até, né, a gente assistir ao jogo do Inter comendo um grande pastel. Tamo junto, um forte abraço. Tchau.